Era uma vez um jovem estudante que, por muitas noites seguidas, teve pesadelos, sonhando que estava sendo apertado por uma piton, incapaz de se mover. Depois, ele ficou doente e foi diagnosticado por um médico. No entanto, o médico não conseguiu encontrar nenhuma doença no jovem. Mas cerca de um ano depois, um tumor maligno cresceu em sua coluna, causando-lhe dor e colapso total do corpo. Há outro exemplo. Uma mulher sonhava repetidamente que estava sendo empurrada para a lama, com muita dificuldade para respirar. 2 meses depois, o diagnóstico confirmou que ela tinha tuberculose. Para o cientista e médico soviético Vassily Nikolaev, esses sonhos não eram coincidências ou presságios. Ele acreditava que esses sonhos eram uma parte importante do padrão de atividade do cérebro. Nesse padrão de atividade, era suficiente para provar que a atividade do cérebro humano tem a capacidade de premonição, e que o corpo detecta precocemente vários tipos de doenças antes que elas apareçam, emitindo alguns avisos em sonhos. Vassily considerava a camada externa ativa das células cerebrais como a faixa dos sonhos. Ele inferiu ainda que as memórias dessa faixa dos sonhos eram os menores desvios da atividade normal do corpo. Ele acreditava que as células na faixa dos sonhos eram extremamente sensíveis, especialmente à noite, quando a interferência externa era mínima. Portanto, a faixa dos sonhos poderia sentir pequenas alterações fisiológicas que seriam facilmente ignoradas pelas pessoas. Vassily sempre insistiu que uma compreensão verdadeira e completa dos sonhos ajudaria muito no diagnóstico de doenças. Vassily foi professor de medicina por muitos anos. Ele também escreveu o livro A Teoria dos Sonhos. Disse que, desde a década de 1960, as instituições médicas soviéticas consideravam seu livro um manual. No entanto, ele não era muito conhecido na América e na Europa. Somente quando 2 jornalistas americanos, Kerlisser e William Daisy, muito familiarizados com a União Soviética, começaram a escrever uma série de artigos sobre pesquisas psicobiológicas na URSS, eles tomaram conhecimento do trabalho do pesquisador de sonhos, relacionado a esse professor. Kerlisser e Daisy pensaram que Vassily poderia ter fornecido a eles muito material interessante para sua pesquisa. Então, eles propuseram que a agência de imprensa soviética arranjasse um encontro com Vassily. No início de 1975, eles se encontraram com Vassily. Durante o encontro de várias horas, Vassily causou-lhes uma impressão extremamente profunda. Kerlisser e Daisy, ao registrar o encontro mais tarde, fizeram o seguinte comentário: o Dr. Vassily é uma pessoa dedicada e muito crente nisso. Ele é apaixonado por seu trabalho e acredita que pode ajudar os outros. Vassily disse aos 2 jornalistas que, quando jovem, ele se interessou muito por estudar sonhos. Naquela época, durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas alemãs cercaram Leningrado, e muitas pessoas sofreram de fome e frio extremos. Centenas, até milhares de pessoas morriam todos os dias.
além de ouvir os lamentos e gemidos dos pacientes diariamente. Vassili não tinha outra opção, mas ele gradualmente descobriu que podia, a partir das situações de sonho que os pacientes relatavam, prever quem estava prestes a morrer. Ele escreveu em seu diário: embora em Leningrado todos esperassem ter algo para comer, e parecia que ninguém sonhava com mais nada, ainda havia alguns pacientes que sonhavam repetidamente com outras coisas. Eu pedi a eles que me contassem seus sonhos e só depois descobri que esses sonhos geralmente indicavam doenças que apareciam alguns dias depois. Assim, Vassili decidiu que, se pudesse sobreviver ao desastre do cerco, continuaria a pesquisar esses fenômenos estranhos. Vassili realmente escapou do desastre e teve a sorte de sobreviver. Em 1975, ele havia coletado milhares de histórias relacionadas e acreditava que poderia encontrar um padrão de presságios nelas. Ele descobriu que se sonhasse com dificuldade para respirar, era um sintoma de doença pulmonar, tumor ou tuberculose. Além disso, a pressão alta era pressagiada por sonhos cheios de ansiedade. Um engenheiro com pressão alta poderia provar isso. Ele sonhava repetidamente que um edifício que ele projetara desabava, enterrando-o dentro, e também sonhava que seu corpo estava ferido, por exemplo, sendo esfaqueado várias vezes, o que pressagiava que algum órgão interno estava prestes a ter problemas. Possivelmente problemas muito sérios. Vassili também descobriu que os presságios de sonhos às vezes se escondiam, induzindo a vítima a ter pesadelos. Não necessariamente a própria pessoa que sonhava, mas talvez amigos. Ele também percebeu que os sonhos poderiam refletir todos os tipos de eventos encontrados na vida. Por exemplo, uma senhoria que sonhava que um açougueiro a esfaqueava. Um soldado que sonhava em ser ferido pela ponta da espada do inimigo. Ele acreditava que encontrar um pesadelo ocasional não precisava ser motivo de preocupação. Mas se o mesmo pesadelo se repetisse continuamente, deveria ser considerado um presságio. Portanto, Vassili acreditava que se os médicos pudessem distinguir e interpretar habilmente esses sonhos, poderiam diagnosticar precocemente doenças graves, mesmo na fase em que ainda não era necessário tratamento.